digamos que o Brasil vença a Copa nos Estados Unidos, certo? O Neymar vai se tornar o mais citado em entrevistas, o que mais vai aparecer na mídia, o que mais vai falar como o grande craque da seleção. E é ano de eleição. E o Neymar apoia o candidato contrário ao que o sistema defende. Qual é o impacto disso politicamente? O impacto de uma vitória do Brasil na Copa, com o Neymar jogando em um ano de eleição. Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar a respeito da nossa seleção brasileira. Olha só que interessante, quero tratar a respeito das ligações políticas com a seleção e de que modo nós podemos fazer uma leitura política a respeito da não convocação do Neymar, o que chamou a atenção de todos que acompanham futebol. Eu, particularmente, não tenho acompanhado futebol, mas achei muito interessante essa questão da não convocação. Inclusive comentei a respeito de um vídeo brevemente, vocês pediram, professor, faz um vídeo aí específico sobre isso, e é exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu quero tratar com vocês a respeito das motivações políticas que estão por detrás desta não convocação do nosso menino Ney, como alguns chamam, né? Então deixa aqui seu like, se inscreva no canal e bora agora pro vídeo. Vamos lá. Vejam, quando o Neymar ele iniciou a sua carreira, ele era extremamente aplaudido e defendido pela mídia, certo? Era o novo Pelé, era a nova sensação e todo mundo começou a levantar a bola dele lá em cima. O que aconteceu? Tudo inicia com uma... Agora eu não lembro qual foi, e aí o pessoal que acompanha mais futebol vai poder me ajudar. Eu não sei qual foi a conquista, se foi uma Champions League, se foi alguma questão da seleção, alguma Copa das Confederações, alguma eliminatória que o Brasil ganhou, e que, ou nas Olimpíadas, se eu não me engano, que o Brasil ganhou, e que foram duas coisas. A primeira, essa que eu estou comentando agora, e uma segunda, que agora eu lembrei. Ele colocou a faixa 100% Jesus, né, na testa, e então começou ali a usar aquele momento para agradecer a Deus. O que parece não ser nada demais. Porém, para toda a mídia que é dominada pela cultura woke, né, nós temos aí uma aversão já direta ao Neymar. É uma coisa que a gente não percebe, por exemplo, nas ações do Vinícius Júnior. E é isso que a gente vai depois comentar. Bom, uma segunda coisa foi que dentro de uma dessas vitórias, a Globo chamou o Neymar para subir lá para o seu camarote da imprensa, para que ele desse uma entrevista lá de cima, do lado dos repórteres. Não lembro se era o Galvão Bueno ou qual. E ele simplesmente disse não. Ele falou, eu não vou subir. E não foi. Ele foi o primeiro jogador da história da seleção brasileira que, em outras palavras, cagou para a Globo. Simplesmente não se importou com a Rede Globo. E isso, inclusive, é muito comentado por aquele jornalista que é um dos únicos poucos jornalistas defensores do Neymar, o Rica Perrone. Ele comenta sobre esse caso. Inclusive, se eu vou acompanhar alguma coisa de futebol, eu sempre acompanho o Rica Perrone. E ele é um dos poucos jornalistas que, a partir disso, continuou defendendo o Neymar. Depois disso, a mídia inteira
iniciou toda uma ação para tentar acabar com a imagem do Neymar e até mesmo destruir totalmente a sua reputação. Por exemplo, a questão do cai-cai, que ele só se quebra, que ele só se machuca, a mídia começou a cair em cima disso, que o Neymar não presta, ele é isso, é aquilo. Depois, a questão das mulheres, né? O Neymar teve todo aquele caso, né, de uma suposta agressão que ele tinha feito, uma tentativa, né, de agressão à mulher, que se ele não tivesse gravado aquilo e depois ter usado as imagens para se defender, provavelmente ele teria tido a sua reputação destruída, como foi o caso do Robinho, como foi o caso do Daniel Alves, enfim, ele teria sido destruído midiaticamente e também dentro da sua reputação no futebol. Acontece que ele conseguiu sobreviver a tudo isso e se manteve forte, mesmo a mídia falando contra ele. Para vocês terem ideia, apenas, não lembro agora qual foi o instituto que realizou uma pesquisa dizendo que apenas 18% dos entrevistados não queriam o Neymar na seleção, o restante todo queria. Então mesmo toda a mídia da Globo e, consequentemente, os outros portais que acompanham aquilo que a Globo fala, caíram em cima do Neymar e ele mesmo assim se manteve intacto diante desses ataques. Para piorar a situação, o Neymar ele declarou apoio nas últimas eleições, nas últimas e na penúltima eleição, ao Bolsonaro. Declarou apoio lá contra o Haddad e também contra o Lula, o que fez com que a mídia, que é dominada pela cultura woke, colocasse o Neymar, então, em um status de personalidade que precisa ser destruída no Brasil. Como ele é um dos maiores jogadores do Brasil, o futebol carrega boa parte da identificação do brasileiro com esse esporte e carrega um certo simbolismo. As pessoas dão muita força para opiniões de jogadores, os jogadores se tornam quase que uma massa formativa no sentido da informação, por isso que eles são totalmente controlados e calados, como é o caso do Vinícius Júnior. O Neymar não, o Neymar ele se expõe, o Neymar ele fala, o Neymar ele se declara. Eu não estou aqui defendendo o Neymar, tá? E nem qualquer coisa do tipo. Eu só estou querendo explicar para vocês o porquê que ele não foi convocado. Então, vejam que o Neymar ele se torna um símbolo que é preciso destruir. A mídia woke observa o Neymar como um símbolo que precisa ser destruído, precisa ser derrubado. Só que ela não consegue fazer isso, então ela começa a cercar pelos lados. E o que nós vamos perceber nesse processo, que foi o que já aconteceu nessas Olimpíadas, nessa última Copa, eu não sei agora qual foi o último, acho que foi na última Copa, enfim, não sei. Que eles começaram a colocar o Vinícius Júnior, tentaram colocar o Vinícius Júnior como maior do que o Neymar. E até o momento é impressionante como o Vinícius Júnior, com todo esse negócio do racismo e tal, ele ganhou muito mais adesão da mídia do que o Neymar. Porém, o futebol dele está aqui e o Neymar está aqui. Isso que eu nem acompanho muito, a gente já percebe isso. E o Vinícius Júnior, ele, por ter esta ação contra o racismo, ter sido vítima de ataque contra o racismo, ele pegou essa bandeira para ele, que boa parte dela é dominada pela esquerda, né? Ao mesmo tempo, ele faz um casamento que é estratégico com a Virgínia pela questão da mídia. Ele está, então, junto de uma das mulheres mais seguidas do Brasil, se torna também um grande símbolo para muitos brasileiros, a Virgínia como a pessoa que eu quero alcançar. Quantas menininhas viram blogueiras influenciadoras querendo seguir a Virgínia, e aí
eles se unem, a mídia woke na figura da defesa do Vinícius Júnior com a Virgínia, né, para tentar diminuir o impacto midiático do Neymar. Mas mesmo assim, isso não foi suficiente. E aí o que aconteceu? O Neymar não é convocado para essa primeira seletiva da Copa. E aí chama um alerta. Por que isso? Porque eles não querem vincular a imagem do Neymar, que para a cultura woke, não estou dizendo que é para mim, para a cultura woke, certo? É um símbolo conservador, porque ele apoia o Neymar, apoia o Bolsonaro, é contra o PT e não abaixou a cabeça para a mídia, né? Abaixa a cabeça aqui para a mídia da Globo, né? Então, o que vai acontecer a partir disso? O pessoal simplesmente vai dizer, olha, não vamos convocar o Neymar, porque o Neymar ele pode se tornar algo terrível para nós. Né? E essa minha tese vai se comprovar se ele não for convocado para a lista oficial, que é em maio, se eu não me engano. Veja, imagine o seguinte cenário, tá? O Brasil vence a Copa. Inclusive, né, é muito interessante que repercutiu muito um ataque à nova camiseta do Brasil e tudo, a questão sombria, o simbolismo por detrás, aquela seleção da alegria e ousadia agora é substituída por uma coisa meio macabra, um corvo substitui o canarinho. Eles colocam um símbolo da Jordan, que é o Michael Jordan é o maior atleta americano e eles estão disputando uma Copa nos Estados Unidos. Enfim, é desastroso para o governo do PT. Quem controla a CBF? Perdão. Quem controla a CBF? O governo. Então, meus caros, eu acho que essa não convocação nesse momento é um teste de avaliação de comportamento do público para eles não contratarem, não convocarem ele em maio. Então, por exemplo, não contratam agora, o pessoal reclama um pouquinho e não deu nada. Não, o pessoal reclamou demais, vão ser obrigados a contratar. Né? Enfim, eles fizeram esse teste comportamental para que em maio não eles convoquem o Neymar. Esse é o grande fato. Não convocando o Neymar, eles colocam o foco no Vinícius Júnior, que é o queridinho da mídia, que é o que tem o casamento com a Virgínia, o que vai ser mais aberto às orientações da mídia para o que ele deve fazer ou falar, diferente do Neymar, que pensa por si só. Enfim, meus caros, essa é a minha visão, é por isso que eu acho que o Neymar não foi convocado. Deixem aqui nos comentários o porquê vocês também podem achar disso, o que vocês pensam sobre isso, se eu tô maluco, se eu tô vendo besteira, enfim. Mas deixem os comentários aqui, um forte abraço e Deus abençoe.